contexto em questão é esse. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11:27. Participar da ceia indignamente é se tornar culpado perante Deus de um grave pecado. Mas o que Paulo quis dizer nesse texto com a palavra indignamente? Observe que o versículo mencionado está dentro de uma seção que vai dos versículos de 1 Coríntios 11:17 ao 34. E é dentro desta seção que encontramos a resposta que estamos buscando. A palavra de Paulo é dirigida à igreja, aos crentes. É evidente que quem é descrente não deve participar da Santa Ceia, pois não teria significado algum. Nos versículos de 1 Coríntios 11:20 a 22, vemos claramente o que o apóstolo quis dizer com a expressão indignamente quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. 1 Coríntios 11:20-22. Vemos aqui o que Paulo quis dizer com comer a ceia indignamente. Eles não estavam observando o modo correto de fazer a ceia, por isso, se afastaram de seu real significado. Estavam fazendo do jeito errado. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Vemos que a ceia perdeu seu significado, ficando vazia. Mas o que eles estavam fazendo errado? Eles estavam tentando celebrar a ceia de forma dividida, e não em unidade, como corpo de Cristo, e igreja, como devia ser. Os ricos desprezavam aqueles que nada tinham ou eram pobres, fazendo sua própria ceia, enquanto os pobres ficavam chupando dedos desprezados num canto, e também fazendo a ceia do seu jeito. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. 1 Coríntios 11:20. Paulo condena essa desunião. Uma ceia dividida dentro da igreja não era a santa ceia que Cristo instituiu, e, por isso, era pecado. Os pobres eram envergonhados, como se não fizessem parte do corpo de Cristo por serem pobres. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Dos versos de 1 Coríntios 11:23 ao 26, Paulo relembra a eles o real significado da Santa Ceia. Seguindo com sua orientação, Paulo busca uma correção para a questão, orientando uma mudança de atitude baseada na reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11:28-29. Esse examinar está ligado à questão anterior, ou seja, examinar-se da forma que está participando não está pecando contra seus irmãos na fé e, consequentemente, contra Deus. Paulo nos chama a examinar a seriedade do ato de participar da Santa Ceia como indivíduos que fazem parte de um corpo. Paulo finaliza reiterando o caráter de união da ceia. União de todos os servos de Cristo. Participar da ceia com qualquer forma de desunião é comê-la indignamente. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios 11:33. Sendo assim, participar indignamente tem a ver com a nossa postura na ceia, principalmente com relação aos demais irmãos. E tem a ver com a nossa postura de santidade, de vida com Deus, de compreender o que estamos fazendo quando participamos da ceia. Paulo manda examinar e participar. Isso significa que o apóstolo espera que o crente saiba reconhecer seus erros e tenha um espírito humilde para buscar melhorias. Concluo essa questão dizendo que, nem mesmo um pecado ocasional, deve ser um empecilho para que você deixe de participar da ceia. Confesse o seu pecado a Deus e participe da ceia. Se seu pecado foi contra outra pessoa, faça um compromisso com Deus de resolver isso, e participe da ceia. A ceia é momento de união do povo de Deus, e de relembrar o sacrifício do nosso Salvador, bem como de avaliação interior e fortalecimento espiritual de cada um de nós, e da igreja como um todo.
Por isso, devemos refletir, tomar decisões para reparar possíveis erros e participar dela, fortalecendo-nos como indivíduos e como igreja. Isso é comer a ceia dignamente.